E é nesse momento que entra na história o meu enteado Flávio. E hoje, dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece. Vamos tratar aqui de coisa boa, tratar aqui de futebol. E hoje... É seu, Flávio. A história não é tão simples assim. E você sabe muito bem que sua batata tá assando. Michele vai às redes, fala em humilhação, cobra Flávio e deixa um recado duro. Se queria apoio, por que não conversou? Flávio corre para pedir desculpas. E no meio dessa novela, o senador pode acabar sem Ciro no Nordeste, sem Michele com as mulheres e sem discurso de união para 2026. Porque, convenhamos, se não conseguem unir nem a própria casa, querem unir o Brasil como? E tudo começou com esse vídeo. Veja. O Flávio comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, é um ladrão. Muito esquisito isso aí. Esquisito sou eu. Pô, ladrão é foda porque ele precisa ser julgado. Não, caralho. eu tô acusando ele de ser ladrão. Me processa pra ver se eu não provo. Processa só pra gente ver. Não há chance. É tudo ladrão, eu tô te dizendo. O Bolsonaro é ladrão, os filhos são ladrões, às vezes mulheres tudo ladras. Não é questão de política, é questão de coerência. Ciro Gomes foi o principal responsável pelo processo que levou à inelegibilidade do meu marido. Durante a pandemia, numa live com outros esquerdistas, ele incentivou e conclamou as pessoas a chamarem o meu marido de genocida e pediu que repetissem isso o tempo todo. Ele chamou o meu marido de ladrão de galinhas, de corrupto, de burro, de jumento. Disse que Bolsonaro roubava gasolina. Disse que as esposas de Bolsonaro seriam todas ladras. Disse que os filhos do meu marido, os meus enteados, eram corruptos, que eram ladrões. E deu a eles um apelido: ovos de serpentes nazistoides. Essas foram as palavras de Ciro Gomes sobre os filhos do meu marido. E agora, como se nada tivesse acontecido, os filhos defendem uma aliança com o candidato que deixou o pai deles, o meu marido, inelegível e humilhado. Esse vídeo, são 27 minutos de vídeo, a gente mostrou alguns trechos aqui, é a Michele chamando o Flávio Bolsonaro de machista e misógino. Ela não usa esses termos, porque os termos são termos... woke. Progressistas. São termos muito distantes não da pode. realidade do público delas. Woke. Mas ela usa 27 minutos pra dizer isso. Pra dizer que o Flávio é machista e misógino. Pra dizer que o Flávio não acredita na capacidade dela de ser agente político porque é mulher. É isso que a Michele faz. É trágico pra ele. Exatamente. Ela perde, Elô, ele perde aí uma aliada importante. E a gente já falou isso aqui longamente. O Flávio, a família Bolsonaro se odeia. Tem relato da época da presidência do Jair Bolsonaro que o Carlos Bolsonaro e a Michele quase saíram no tapa. Literalmente, a Michele proibiu a entrada do Jair Renan no palácio, porque o Jair Renan roubava vinhos. Roubava os vinhos. Era isso aí. A informação que a gente mesmo, tem, não é nem piada, ele roubava os vinhos da adega presidencial e levava embora. Ela odeia os filhos e os filhos odeiam ela. O que seria uma história normal em uma família tradicional brasileira, mas, no caso, é uma família que foi a família presidencial por 4 anos e almeja voltar a ser. Então esse vídeo concordo integralmente com o Calejão, é uma tragédia para a campanha do Flávio Bolsonaro, em especial porque atiça a base a brigar entre si. Ontem ninguém brigou, ontem ninguém falou do Lula, do Lulinha, do INSS, do Jacques Wagner, do Alexandre de Moraes. Ontem falaram da Michele. O Pedro tava até cabeça, né? O Pedro Marciela fez o levantamento, que é o nosso colega que faz o levantamento de menções em redes aqui, e depois da seleção brasileira, disparado, tem até o gráfico se o pessoal quiser colocar, eu vou encaminhar aqui, é Michele e o assunto Bolsonaros, que tá sempre por aí, né, o assunto Bolsonaros, assim que ela lançou o vídeo, pouco tempo depois, aumentou em 5 vezes o número de menções. Elô, só pra lembrar uma coisa, quem tiver curiosidade pode buscar o vídeo logo depois dos áudios que o Intercept soltou do Flávio. Eu falei isso aqui, tava sentado aqui nessa cadeira. Um dos movimentos que começou na manhã seguinte, curiosamente, as pessoas estavam olhando e tal, eu falei aqui, pela direita começaram a arrebentar a Michele Bolsonaro. Por quê? Porque ela não pode virar alternativa. No dia seguinte do áudio, em vez dos caras estarem só defendendo o Flávio, ou atacando o Lula, e o Lulinha, não sei o quê. Não, o principal alvo deles, os bolsonaristas, que ela fala, vem dos Estados Unidos, que aí é ela dos Santos, Paulo Figueiredo, que foi o quê? Atacar a Michele. Porque os caras pensaram, cara, enquanto a gente segura essa aqui do Flávio, não deixa a alternativa crescer. É marretada na cabeça dela. E ela falou isso no vídeo, Lô. Agora você imagina como é que tá o Marco Rubio agora olhando essa situação, falando, meu Deus, eu tentando ajudar esses caras e tá difícil. Mas eu acho que tem 2 pontos importantes. Claro que ela chamou o Flávio de misógino e machista, e não foi à toa que a carta de resposta do Flávio, uma das coisas que ele diz, e olha só, gente, olha a frase lapidar: nunca maltratei ou desrespeitei uma mulher na minha vida.
Olha, minha gente, o desabafo de Michele Bolsonaro não foi só uma crise familiar. Foi um terremoto político dentro do bolsonarismo. Porque quando Michele vai para as redes, grava vídeo longo, fala em humilhação, diz que foi maltratada e ainda manda aquele recado para Flávio, não é coisa pequena. Ela basicamente disse assim: Flávio vai à minha casa toda semana. Se quisesse falar comigo, teria falado. Traduzindo para o português bem claro, não me procurou, não me respeitou, não costurou apoio e agora quer que eu entre sorrindo na campanha? Aí fica difícil, né? E o problema para Flávio é que Michele não é uma figura qualquer dentro da direita. Ela comanda o PL Mulher, conversa com o eleitorado feminino conservador, circula pelo país inteiro e tem uma base que muita gente no bolsonarismo queria herdar de bandeja. Só que apoio político não é pix automático. Tem que conversar, tem que respeitar, tem que construir. E pelo visto, Flávio achou que bastava carregar o sobrenome Bolsonaro e estava tudo resolvido. Mas a política não funciona assim. Ainda mais quando o senador já vem num momento complicado, pressionado por pesquisas, por desgaste público e pelas notícias envolvendo suas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro. Aí, em vez de ganhar força, ele ganha mais um problema. E que problema! Porque a confusão no Ceará já era ruim. O PL tentando se aproximar de Ciro Gomes, Michele criticando, Ciro dizendo que não apoia Flávio, e agora a briga explode dentro da própria família. Ou seja, Flávio pode ficar sem Ciro, que seria útil no Nordeste, e sem Michele, que seria importante para tentar reduzir a resistência entre mulheres. É o famoso perde-perde. E depois vem aquele discurso bonito de sempre: somos uma família unida. Unida onde, minha gente? Porque pelo que apareceu, está todo mundo ouriçado. Brigam por qualquer razão, depois pedem perdão, fazem textão nas redes e tentam vender a imagem de harmonia. Flávio até pediu desculpas publicamente, falou em coração aberto, disse que respeita Michele, citou casamento, citou filhas, disse que jamais desrespeitaria a esposa do pai. Mas o estrago já estava feito. Porque pedido de desculpa depois de crise pública é tipo passar pano em vidro quebrado. Até limpa um pouco, mas a rachadura continua lá. E aí entra a pergunta principal. Se esse grupo não consegue organizar nem a própria família em torno de uma candidatura, como quer convencer o Brasil de que tem projeto de união nacional? Porque governar um país não é administrar grupo de WhatsApp. Não é resolver briga de sobrenome. Não é mandar indireta em vídeo e depois apagar incêndio com postagem. O Brasil precisa de projeto, diálogo, estabilidade e respeito às instituições. E o que o bolsonarismo mostra de novo? Briga interna, vaidade, disputa de poder e aquela velha tentativa de transformar crise familiar em teatro político. No fim das contas, o desabafo de Michele expôs uma coisa que a direita tentava esconder. O bolsonarismo está rachado. E Flávio, que queria aparecer como herdeiro natural do pai, agora descobre que herança política também pode vir cheia de dívida, confusão e cobrança pública. A família pode até fazer as pazes, mas o vídeo já ficou. O recado já foi dado. E para Flávio, a conta política acabou de ficar bem mais cara.